Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Mello, é motivo de alegria poder estar aqui com você e saber que você está nos acompanhando nesse momento. Você já ouviu que existe muitas e muitas promessas de um avivamento que começaria pelo nosso país, pelo Brasil. E esse avivamento é real. Esse avivamento é algo que realmente está acontecendo. Só que eu faço uma pergunta a você. Você já parou para pensar qual é esse avivamento? Que avivamento é esse que há uma promessa tão grande para o nosso país, para o nosso Brasil, e que nós estamos aguardando? Mesmo o nosso país estando passando por tantas situações, por tanta corrupção, por tantas mortes, por tantas coisas que têm acontecido, que acabam chocando as pessoas e pensando, mas cadê o avivamento? Qual é o verdadeiro avivamento que está sendo prometido, que começará pelo nosso país, que nós aparentemente parece que estamos vendo tudo ao contrário? Na verdade, esse avivamento realmente ele já começou e nós precisamos entender e discernir qual é esse avivamento. Antes de mais nada, lá em Atos 17, no versículo de número 6, na parte B, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha o pensamento das pessoas em relação àqueles que estavam transtornando o mundo, transformando o mundo, mudando o mundo, tinham chegado até lá. Ou seja, há uma necessidade de nós entendermos que esse temor de reconhecer que as pessoas que vivem para Deus, as pessoas que são filhos de Deus, eles estão trazendo uma realidade que faz com que as pessoas entendam que o lugar onde elas passam, de alguma forma, ou é transformado ou recebe um impacto muito grande. Porque eles estão pisando naquele lugar, estão levando uma realidade de um Pai que quer transformar, de um Deus que quer transformar. E esse é o avivamento. O avivamento prometido para o nosso país já começou. É a manifestação dos filhos de Deus. Filhos que não se vendem, filhos que estão comprometidos com a verdade, filhos que não estão dentro de um sistema religioso que aprisiona em vez de libertar as pessoas. Esse é o avivamento que tem sido prometido ao mundo e que começou no nosso país. Porque a manifestação dos filhos já está acontecendo. Pessoas que estão se despertando para entenderem que a preocupação de Deus é fazer com que elas venham se levantar e venham impactar o esporte, venham impactar a economia, venham impactar a política, venham impactar os seus bairros, venham impactar suas cidades, vivendo o evangelho de amor, vivendo o evangelho que leva até as pessoas uma realidade de um Deus que as ama, que não as odeia. Não é um Deus que está preocupado em privá-la de tudo. Pelo contrário, é um Deus que está preocupado em levar até ela uma manifestação de um amor tão grandioso que faz com que os milagres aconteçam, que faz com que grandes sinais aconteçam e através desse amor essas pessoas reconheçam que Deus Ele quer cuidar delas, que Deus quer direcionar a vida delas, que Deus quer transformar a vida delas como um todo e não destruí-las, e não matá-las, e não fazer com que elas venham viver presa como se a liberdade fosse algo que já não existisse mais para elas. Você consegue entender? Esse é o avivamento que já começou, que Deus tem levantado pessoas que estão vivendo em um casamento precioso, que estão impactando pessoas aonde moram, que estão levando o amor de Deus diariamente para outras pessoas. Um avivamento que simplesmente faz com que o mundo inteiro possa olhar e ver a diferença na vida das pessoas. Porque afinal de contas hoje, se você olhar para o mundo evangélico, se você olhar hoje para o sistema religioso, você não quer fazer parte dele. Porque você vê que a luta não é o mundo contra a igreja, é o mundo contra o sistema, é o sistema lutando contra o próprio sistema. E esse é um grande problema, porque os filhos vêm para transformar o mundo, os filhos vêm para transformar o sistema, os filhos vêm para manifestar o amor de uma tal forma em que tudo ao seu redor precisa ser transformado, tudo ao seu redor precisa ser direcionado ou redirecionado para mudar. Entende? Então Deus tem levantado uma geração de filhos e esse é o avivamento prometido, esse é o avivamento que já começou pelo nosso país, é o levantar de uma geração que simplesmente está preocupada em amar. E nós precisamos viver diariamente esse amor, e nós precisamos demonstrar diariamente esse amor, porque afinal de contas, existem centenas e milhares e milhões de pessoas precisando do amor de um filho, que simplesmente é manifestado através de você, porque você tem um pai e porque você é amado por ele. Esse avivamento começou e eu tenho certeza que você está fazendo parte dele como um filho de Deus que manifesta milagres extraordinários, o amor de Deus que manifesta diariamente tudo aquilo que Ele quer através da sua vida. E por isso, lembre-se sempre de uma coisa,
que nós venhamos fazer parte desse avivamento. Que Deus seja levantado no nosso Brasil para tocar em todo mundo, para tocar em todas as pessoas. Que Deus possa te abençoar, que nós venhamos fazer parte desse avivamento, para que nós venhamos ser instrumentos na mão do Senhor, como filhos que simplesmente estão preocupados em agradar o coração de seu Pai, estão preocupados em agradar o coração de seu Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Jesus.